Olá, bem-vindos ao videocast de Pensar o Futuro, um projeto da fidelidade com o Jornal de Negócios. Hoje temos alguém que está em cima, novamente, de um assunto que marca a atualidade. É o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, engenheiro Lino Santos, que teve a simpatia de aceitar este nosso convite para falarmos exatamente desse momento que as empresas atravessam face à ameaça permanente, eu diria permanente, que existe hoje em dia, enfim, face aos ataques cibernéticos que têm acontecido, alguns com maior visibilidade, como foi recentemente com uma grande operadora, mas também outros que, enfim, não assumem a relevância pública, mas que acabam por marcar a vida das empresas. Eu começava por isso mesmo, Sr. Engenheiro, que era perguntar-lhe, se olhasse para os últimos 5, 10 anos, qual é a avaliação que faz do caminho da cibersegurança em Portugal? Isto é, nos últimos 10 anos os ataques aumentaram e as empresas têm-se preparado para reduzir esse risco? Muito bom dia, obrigado pelo convite para estar neste videocast. Eu diria que muito mudou nos últimos anos no que diz respeito à cibersegurança. Talvez a mudança mais importante seja a consciencialização que os nossos empresários têm e que o cidadão em geral também tem para este tema. Hoje em dia já não existe aquele pensamento que no fundo era um dos grandes mitos que nós tínhamos e que combatíamos no Centro Nacional de Cibersegurança relativamente à postura e à atitude dos empresários, era aquele pensamento que só acontecia aos outros, não é? Exato. Portanto, eu acho que hoje derrotamos esse mito e já todos temos a consciência que precisamos de fazer algo, precisamos de juntar o investimento em transição digital com medidas... Mas temos essa consciência, sabemos que não é apenas o vizinho ou outra empresa que pode sofrer as consequências, até podemos ficar preocupados, assustados eventualmente, mas reagimos, isto é, as empresas hoje contratam empresas especializadas nesta área, defendem os seus e-mails, defendem os seus servidores, têm comunicações seguras, ou isso ainda é uma realidade apenas para a minoria das empresas, e nomeadamente as maiores empresas? É uma verdade para as empresas que têm mais recursos. Portanto, claramente as organizações grandes que têm recursos e que estão envolvidos em processos de transição digital mais complexos, de automação de chão de fábrica, de sensorização, de introdução de mecanismos de inteligência artificial, de prestação de serviços online em massa, como por exemplo na banca. A banca certamente tem transações muito sensíveis e, portanto, essa... Têm uma história e digamos, esse processo foi acompanhado por um investimento forte em cibersegurança. Há muitos anos já. Há muitos anos, exatamente. Agora, temos efetivamente um conjunto de pequenas e médias empresas. Temos que nos lembrar que em Portugal o tecido empresarial é essencialmente de pequenas e médias empresas. 98% são PMEs, pequenas, médias e microempresas. Exatamente. Que estão conscientes, que sabem que precisam de fazer alguma coisa, mas precisam de apoio e de algum guidance para realizar esses processos de forma segura. E este também foi um bocado a mudança do foco do Centro Nacional de Cibersegurança. Quando foi criado, apostou muito na sensibilização e na consciencialização, portanto, criar essa necessidade, essa urgência de colocar a cibersegurança no seio do processo de negócio, na análise de risco de negócio, para uma segunda fase, que é aquela que nós estamos hoje, de criar guias, de criar referenciais, de criar instrumentos que ajudem as organizações Então, a melhorarem a que sua É cibersegurança. que faz isto na verdade, eu próprio, enfim, trabalho também numa PME, vocês contactam as empresas e enviam informação, qual é o trabalho, ou esperam ser contactados e receber informação? Qual é o vosso trabalho de sensibilização? Também é uma mudança, portanto, no início íamos nós às empresas, íamos nós às associações empresariais, para de alguma forma evangelizar, estávamos durante esse processo. Hoje em dia não, vêm ter connosco, pedem-nos ajuda, pedem orientação, e nós o que tivemos a fazer durante estes anos, o Centro Nacional de Cibersegurança tem 7 anos, foi criar um conjunto de guias e de referenciais. Temos um principal, que é o nosso corpo doutrinário principal, é um quadro nacional de referência para a cibersegurança. Portanto, é um compêndio de um conjunto de cerca de 120 melhores práticas internacionais do que diz respeito à segurança de informação, a governança da cibersegurança. Uma espécie de livro de estilo que as empresas têm que seguir. Exatamente. Para reduzir os riscos. Quantas pessoas é que trabalham consigo? 36. E é suficiente? Temos 10 milhões de pessoas, são milhares de empresas, está-me a parecer um quadro curto. Faríamos muito mais se tivéssemos mais pessoas.
Ou seja, precisamos efetivamente de chegar mais próximo das empresas. Aí temos 2 projetos no PRR que são estruturantes. O PRR inclui um projeto para vocês. Quais são? Temos na área da criação de competências, uma academia de cibersegurança, com uma oferta formativa muito focada exatamente na parte prática de implementação deste quadro nacional de referência em cibersegurança, ou seja, mais uma vez ajudar as empresas com pequenos cursos, ou cursos de curta duração, 35 horas. Cursos para quem? Dirigidos a quem nas empresas? Aos funcionários das organizações que têm que implementar este quadro de referência para crescer na maturidade. Ok, portanto estamos a falar dos setores específicos de IT das empresas, de tecnologias de informação da empresa, ou os departamentos informáticos, digamos assim, das empresas? Também. Portanto, há um grande enfoque na componente informática, mas nós não devemos resumir a cibersegurança à componente informática. Claro. Temos toda a parte de criação de comportamentos e de atitudes por parte dos colaboradores, que é extremamente importante. Atitudes na gestão da parte informática? Não. Na utilização da tecnologia. Sim, enfim, no fundo é isso que eu quero dizer. 40% dos incidentes que nós tratamos não é uma questão técnica, a vulnerabilidade explorada não foi a tecnologia. Foi um e-mail que eu abri que vem contaminado. Foi o colaborador da organização, digamos. Há aqui alguns fatores que ajudaram a este ambiente, por exemplo, a pandemia levou a um crescimento do teletrabalho, a uma diminuição, a uma erosão da fronteira entre o que é um ambiente pessoal e de lazer na utilização dos computadores com o ambiente de trabalho, e isto obviamente aumenta a exposição. Exato. Essa sobreposição fez com que as pessoas passassem a trabalhar a partir de casa, logo com menos firewalls, ou seja, menos proteções e menos talvez até uma preocupação mental de ver que e-mails é que recebem. Exatamente, e uma das mensagens que nós gostamos de frisar é que um cidadão comum, que também é um colaborador numa organização, se tiver um bom comportamento na sua utilização em casa de tecnologia, portanto a forma como navega, a forma como cria as passwords, a forma como salvaguarda a informação que cria com os backups, a forma como utiliza dispositivos móveis, se tiver bons comportamentos na utilização desta tecnologia, quando dentro da organização está a trabalhar, tem digamos, contribui de forma decisiva para a cibersegurança das organizações. É espantoso quando se vê as passwords que as pessoas encontram. Eu já não sei se a mais famosa é 0, 1, 2, 3, 4, 5, mas é assim uma coisa do género muito básica, ou o nome e o nome da mãe, ou o próprio nome. São absolutamente básicas, percebendo hoje em dia que nós temos que pôr letras, algarismos e ser uma frase. Foi o truque que me ensinaram, uma frase do género: este ano vou à neve, poema, 2027, não é? E pegamos as iniciais de cada uma das palavras, colocamos maiúsculas e minúsculas, é fácil de memorizar e é uma password muito difícil de quebrar. Se tiver 12 caracteres. 12 caracteres. Pois, eu disse uma frase: este ano vou à neve, 2025, com o E maiúsculo, é uma boa frase. Não é a minha password, aviso os nossos ouvintes e quem ouvir o podcast que podem tentar. Há pouco falámos de setores que tinham uma tradição mais forte e, portanto, são mais robustos nesta área, designadamente o setor financeiro, a banca, enfim, as seguradoras. Esta área está mais preparada, mas há outros que são mais vulneráveis. A saúde, por exemplo, tem feito um caminho também nessa área, visto que os dados de saúde, os dados privados das pessoas são muito relevantes. Tem também fortalecido os hospitais, as clínicas, os centros de análise, também tem feito um caminho de segurança nesta área, não é? Tem feito o seu caminho e aí, mais uma vez, a ideia é utilizar bons referenciais e bons guias. Há um trabalho muito bom feito pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Grande parte da informática destes organismos no setor público é prestado por um serviço central. Isto facilita a aplicação de políticas, isto facilita a aplicação de tecnologias. Já no setor privado existe alguma dispersão e, portanto, cada um dos hospitais ou cada um dos grupos tem que adotar estas metodologias. Houve uma coisa que eu não referi relativamente à metodologia e à aplicação do quadro nacional de referência, que é bastante importante e que tem que ver com o tamanho da organização, tem que ver com o valor da informação que é tratada. Lá está, por exemplo, dados de saúde têm um valor completamente diferente de dados de correio eletrónico dessa mesma organização. Aquilo que nós defendemos é uma abordagem baseada no risco.
ou seja, à cabeça da aplicação do Quadro Nacional de Referência, as organizações devem efetuar uma análise de risco, identificar os ativos que são mais críticos, identificar qual é que é a informação que deve ser preservada e melhor segurada e dessa forma focar a aplicação das medidas nos riscos que impendem sobre estes ativos mais valiosos. Isto permite ter uma mesma metodologia e um mesmo Quadro Nacional de Referência aplicado a organizações que têm diferentes tamanhos e diferentes sensibilidades da informação que usam. Dentro do hospital também, ou dentro de uma entidade que gera saúde, há áreas diferentes, com graus de vulnerabilidade e sensibilidade maiores. Mas pedindo-lhe este esforço sintético em nome do esclarecimento, no nome do esclarecimento dos nossos leitores e ouvintes e quem nos vir também, há setores que considera que estão mais atrasados e onde ou seja, atrasados é uma palavra certa para conseguir arrancar-lhe uma resposta, que estão menos atualizados nesta área e que estão por isso talvez mais vulneráveis ou que deveriam fazer uma atualização mais rápida. O setor financeiro tem, o setor da saúde também sei que tem feito essa preocupação. O setor das telecomunicações também, a energia também tem uma boa maturidade. Agora, há um caminho a desenvolver. Efetivamente, há setores que ainda precisam de crescer bastante na sua maturidade. Aqui eu destacava uma questão que é uma visão funcional e uma visão societal da economia, que era nós somos a Autoridade Nacional de Cibersegurança, portanto somos um regulador de cibersegurança para um conjunto de setores de atividade económica. O regulador, esclareçando só, portanto, regula e aconselha, mas regula para evitar, ou seja, para penalizar as empresas que não cumprem depois enfim, o que deveriam cumprir para defender a sua informação e a informação de todos nós, é isso? Para produzir norma, de caráter obrigatório, ou seja, medidas que têm de ser implementadas obrigatoriamente por estas entidades e, obviamente, depois ter um regime de supervisão e um regime sancionatório caso não estejam a ser aplicadas. E há muitas sanções? Agora, ainda não aplicamos nenhuma sanção. Agora, o foco aqui é identificar quais são as entidades que prestam efetivamente serviços essenciais à sociedade e aquelas que operam infraestruturas críticas. E essas são aquelas às quais devemos ter um regime mandatório de medidas de aplicação de medidas de segurança. Ou seja, nós temos é que exigir que aquelas entidades cuja disrupção ou não funcionamento tenha impacto societal, por exemplo, uma quebra de fornecimento de água, uma quebra de fornecimento de energia, de gás, um problema nos transportes ferroviários, aquelas cuja disrupção causa um impacto na sociedade, essas devem ter um elevado patamar de cibersegurança. Ou seja, as empresas que têm uma intervenção num bem chamado, enfim, num interesse público, essas devem ter uma fiscalização maior e um cuidado maior. Estão sob a alçada deste regime jurídico de segurança do ciberespaço que lhes exige um conjunto de medidas obrigatórias. O seu alvo é fundamentalmente esse, nesta fase, com o quadro que tem. Pronto, isto deixa de fora, de facto, uma parte substancial, ou a esmagadora maioria das empresas, que têm que fazer o caminho sozinhas, não é? Ou melhor, têm que perceber... E aí temos uma outra linha de instrumentos, mais na lógica de guidance e de guias para o crescimento da maturidade, mas é de caráter voluntário. De caráter voluntário. Como é que o Sr. Engenheiro acha que vão ser os próximos anos nesta área? Estamos em plena guerra da Ucrânia, percebemos que esta parte informática, aliás, uma divisão anti-Rússia e uma divisão russa anti-Ucrânia num combate cibernético que tem acontecido todos os dias. Aliás, pensava-se ou temia-se que a guerra da Rússia na Ucrânia pudesse também envolver ataques cibernéticos com origem na Rússia e que pudesse afetar países como Portugal. Aliás, julgou-se que um ataque recente pudesse ter a ver com isso. Como é que o Sr. Engenheiro acha que vão ser os próximos anos nesta área? Isto vai ser, de facto, uma preocupação cada vez maior? Eu julgo que sim. Os números indicam que sim, portanto nós temos vindo a observar um crescimento sustentado no número de incidentes em todos os anos, 80, 30, este ano temos um crescimento de cerca de 100%, relativamente à homóloga do ano passado. Portanto, se olharmos para o número de incidentes, sim, podemos ver um crescimento. Se olharmos, mas eu acho que esse não deve ser o foco principal. O foco deve ser exatamente no grau de maturidade que as nossas organizações têm para se defender. E eu aí acredito
que esta consciência que já existe de que é preciso investir em cibersegurança, que esta consciência que já existe que os processos de transição digital não dizem respeito exclusivamente aos benefícios de eficácia ou de abertura de novos mercados com canais online ou outros, ou automação de chão de fábrica que vai trazer eficiência mais uma vez, devem ser acompanhados também por medidas que reduzam os riscos que estes novos processos vêm introduzir com o aumento da superfície de ataque. Obviamente, se nós vemos uma maior digitalização... O que está a dizer é que esta informatização e a maior digitalização de todos os componentes, e esta coisa também da internet das coisas, e portanto a capacidade de tudo ser movimentado e tudo acontecer de uma forma digital aumentou claramente o risco. Aumenta a superfície e aumenta o risco, isso sem dúvida, ou seja... É que as nossas vidas estão ali todas, quer dizer, o Google não se esquece, começamos por isso, não é? É uma coisa absolutamente terrível, a não ser quando nós pedimos à Comissão Europeia, enfim, não sei se é à Comissão, mas pedimos à União Europeia que à Google diretamente que nos apague as más memórias. Mas o Google, em regra, não esquece e, portanto, estamos todos para ver como é que esta informação vai ser gerida. Além disso, a nossa vida está toda lá e, portanto, de facto, as contas bancárias, está tudo ali. Sim, mas isso é a tal questão dos comportamentos, ou seja, nós temos de alguma forma que ajudar, e aqui estamos a focar já no cidadão, não é? Temos que ajudar os nossos cidadãos a ter os melhores comportamentos de ciberhigiene quase, quando usamos esta tecnologia, tendo consciência de que de facto o Google não esquece, que quando viajamos pelos sites deixamos um rastro eletrónico e, portanto, de alguma forma, se tivermos isso presente, atuamos... Mas as pessoas não deixarão, enfim, de fazer as suas viagens nos sites mais interessantes ou menos interessantes que existam. A pergunta que lhe queria fazer era se lhe parece que é possível ter um risco zero. Isto é, se eu tiver uma password complicada, difícil, que eu saiba naturalmente, que não me esqueça e que mude com regularidade. Se eu não abrir e-mails e comunicações ou SMS bizarros, estranhos ou que eu não reconheça a entidade. Se eu tiver, enfim, uma firewall mínima, embora hoje em dia, nomeadamente nas coisas da Apple, as pessoas raramente usam uma firewall, mas nos outros sistemas usa-se mais, na Apple usa-se por alguma razão menos. Já agora gostava de saber a sua opinião sobre isso. Há uma diferença entre um ou outro sistema, se um ou não mais vulnerável, ou seja, é uma questão de aparência. Mas é possível fazer entender esse comportamento ficar blindado, digamos assim? Não, se tivermos esses comportamentos, corremos com certeza menos risco. Agora, risco zero não existe nesta área, assim como não existe no mundo físico, não é? Portanto, mas se tivermos esse tipo de comportamentos, corremos um menor risco e a probabilidade de nos acontecer alguma coisa má, não é? É muito menor. E, portanto, é isso que nós aconselhamos, é isso que nós tentamos induzir nos cidadãos. Aqui nesta evolução da maldade informática, destes ataques cibernéticos, para que caminho é que caminhos novos é que podem surgir? Enfim, estão sempre a surgir novos esquemas. Depois a Bitcoin também favoreceu a extorsão das empresas e das pessoas. Foi uma novidade dos últimos 2 anos, a extorsão através de Bitcoin. Que outros caminhos é que, enfim, do ponto de vista teórico, sendo uma pessoa que conhece o assunto, o que é que pode estar na forja ou quais são as maiores ameaças que vê a prazo, médio ou longo prazo nesta área? Bem, do ponto de vista de técnicas, aquilo que nós chamamos de técnicas e ferramentas, nós não prevemos uma grande evolução no futuro. O que nós prevemos é, do lado dos agentes de ameaça, uma maior, vamos chamar, promiscuidade entre aquilo que são agentes estatais e o mundo do cibercrime organizado. Ou seja, o mundo do cibercrime organizado hoje em dia é um negócio extremamente rentável. Esses mecanismos de extorsão é a face mais visível desse mundo. O que nós temos vindo a observar é uma cada vez maior diluição da fronteira entre estes dois tipos de agente de ameaça. O que temos visto é que existem temos aquelas fazendas, vou-lhe chamar assim, usar a expressão fazendas de trolls e de guerrilheiros, de piratas informáticos na Rússia, mas não só, não é? Estão muito ligados ao Estado, aquilo que se diz. Não sei se confirma essa Quando falamos em crime organizado, a palavra organizado tem aqui um papel bastante importante. Temos um ataque, por exemplo, uma fraude bancária, é um ataque perfeitamente estruturado. Ou seja, nós temos equipas que desenvolvem as peças de malware para infectar os computadores, temos equipas que fazem a distribuição desses
vamos chamar vírus de forma mais simplista. Temos equipas que depois colecionam a informação que os vírus recolhem e depois fazem as transferências bancárias. Temos equipas que depois atuam no terreno para criar contas bancárias em cada um dos países e fazer as transferências para contas bancárias nacionais. É uma logística impressionante. Portanto, é cibercrime organizado. E cada uma destas componentes que eu acabei de referir existe as a service na Dark Web. Ou seja, eu não preciso de perceber nada de tecnologia. Eu posso contratar uma consultora especializada em crime cibernético, digamos assim, na Dark Web. Já agora explico aqui aos nossos leitores o que é a Dark Web, embora muitos já tenham ouvido, mas não queria excluir aqui ninguém. O que é a Dark Web? A Dark Web não é mais do que uma parte da internet que não está, digamos, pesquisável pelos motores de busca que conhecemos hoje em dia. DuckDuckGo ou o Google ou outro que seja. Portanto, são cantos escuros, exatamente, são cantos escuros que não estão indexados na internet global. Quais são os motores de busca que se usam para isso? Temos algumas ferramentas que, aliás, foram criadas para garantir liberdade de expressão e anonimato aos cidadãos. Aliás, a mais famosa é o Tor Browser, que foi criada pela Electronic Frontiers Foundation, exatamente com o objetivo de garantir... Um objetivo benigno da pessoa não deixar rastro, não deixar pegada. A realidade é que aquela mesma tecnologia é usada para garantir a anonimização de uma série de atividades maliciosas. Aquilo é uma espécie de faroeste digital, o que está ali, e portanto tudo, há muita... Embora as polícias estão lá infiltradas também, não é? Obviamente. Porque há venda de estupefacientes. Infelizmente vende-se tudo o que possamos imaginar naquele mundo. E portanto eu, um ignorante na área, quero cometer um crime, quero usar instrumentos à margem da lei e, portanto, através da Dark Web eu consigo fazer essa contratar serviços. Não preciso perceber nada de tecnologia. Digamos, há uma ideia muito romântica à volta do hacking, não é? Portanto, de indivíduos altamente brilhantes. Sim, os que produzem o malware são brilhantes. Os que produzem, inclusive, software que cria vírus, que cria payloads, esses são brilhantes. Mas esses estão focados em nichos muito especializados no leste da Europa, do outro lado do Atlântico, e depois vendem os serviços para terceiros. Muito bem. O Engenheiro Lindo Santos foi muito concreto, muito esclarecedor nestas respostas que nos deu. Julgo que isto vai ser bastante útil para as empresas, os empresários e os gestores e os leitores que nos lerem e ouvirem. Muito obrigado pela conversa que tivemos. Obrigado eu.